Aqui você tem, nessa imagem, à esquerda, um gráfico aqui, né? Na verdade, um esquema desenhado por Charles Darwin. Ele propôs que todos os seres vivos vêm de um mesmo ser vivo, de um ancestral comum. Desde o mais simples até o ser humano. E a gente quer examinar isso de perto. Isso é o que a gente chama de teoria da evolução. E como a palavra evolução ela tem muitos significados, eu vou resumir da seguinte maneira: eu estou tratando de evolução com a ideia de ancestralidade comum. É essa ideia que nós vamos conversar hoje. Vai valer muito a pena. Vem comigo. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 17º vídeo. Então, nós temos aqui esse desenho do Charles Darwin dizendo, então, mostrando que a vida surgiu e depois ela se desenvolveu e se diversificou. É totalmente ao contrário do relato bíblico, que diz que Deus criou os grupos de animais, né? E esses, dentro de determinadas características, tinham potencial genético para a especiação, né? Então, nós temos os cães vindo de um mesmo ancestral, tudo bem, né? As raposas, os chacais, aí tudo vindo de um mesmo ancestral, tá tudo certinho aqui. O cavalo, a zebra, né? A diversidade desses seres, né? Vindo de um mesmo ancestral, um tipo básico, como se chama, né? Tudo bem. Agora, há um tipo básico que tem potencial de especiação. É bem conhecido o fenômeno e descrito pela ciência. Em aulas de evolução e dentro desse assunto, eu consegui resumir da seguinte maneira. Preste atenção. É mais ou menos assim a ideia evolutiva. Seres procariotos, que é o tipo de célula mais simples, deram origem aos eucariotos, unicelulares a pluricelulares, invertebrados a vertebrados. Peixes deram origem a anfíbios, anfíbios deram origem a répteis, e répteis finalmente deram origem a aves e mamíferos. A pergunta é: essa ideia é válida? Faz sentido à luz da ciência? Olha, existem coisas aqui que, quando converso sobre esse assunto, eu resolvo da seguinte maneira. Eu não consigo pensar um procarioto, uma bactéria, dando origem, né, um micróbio dando origem a um microbiologista, como diz o Dr. Marcos Eberle. Não mesmo. Eu vou passo a passo. Qual é o primeiro passo? É um procarioto dando origem a um eucarioto. Então, olha essa segunda imagem aqui. Aqui eu tenho uma célula procariótica à esquerda e à direita eu tenho uma célula eucariótica. Você vê que ela tem bastante diferenças, mas as duas são vivas, né? Representam seres vivos, um procarioto e um eucarioto. Agora, como é que um ser procarioto poderia dar origem a um ser eucarioto?
Eu sempre pergunto isso, ou perguntava isso aos meus professores. Professor ou professora, como é que um procarioto que não tinha centríolo, que coordena a divisão celular, como é que ele foi produzido? Até ser produzido, ele era o quê? Ele era um peso para esse procarioto, a não ser que de um dia para o outro aparecesse o centríolo, com toda a informação genética de funcionamento daquela peça lá no DNA. Mas não é isso que acontece. Não é isso que é a proposta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer parte que você pegar aqui, que você encontre na célula eucariótica e não esteja na procariótica, tente fazer esse exercício. Como é que aquele ser que não tinha um retículo endoplasmático, um complexo de Golgi, um mitocôndria, não tinha, passou a ter? Como? Tá? E como é que essa informação foi parar no DNA do novo ser, de funcionamento dessa nova estrutura? Enfim, as coisas têm que acontecer. Gente, vida não é brincadeira, não. Ou você tem e funciona, ou ela não tem. Portanto, esse exercício que eu estou fazendo aqui, de procarioto para eucarioto, pode ser feito qualquer um deles. E aí você vai ver, vai perceber que a literatura não dá respostas a isso. Essas proposições, elas só existem nos livros didáticos e na boca de alguns professores. Só isso. Agora, quando você faz as perguntas certas, elas não aparecem, porque não podem ser respondidas. É só isso. Né? É interessante que a explosão cambriana, em que os seres de todos os filos praticamente aparecem, surgem de todos os tipos, representantes, aquilo que é chamado de Big Bang dos seres vivos. Lá nas camadas pré-cambrianas, no momento pré-cambriano, explode, a vida surge, floresce, todos os tipos, basicamente, estão representados ali. Como? Não. Se a evolução parte de modificações pequenas, que vão sendo consolidadas e incorporadas, onde estão essas transições que não aparecem? Deixa eu dar a opinião, duas opiniões, talvez daquele que foi o maior naturalista de paleontologia do século XX, Stephen Jay Gould. Esse é naturalista, respeitadíssimo, mas ele tem duas, eu destaco aqui dos seus trabalhos, duas ponderações que eu quero chamar a atenção. A primeira, a história da maioria das espécies fossilizadas inclui duas características particularmente incoerentes com o gradualismo, que é aos pouquinhos, né? Gradualismo. Estase. Primeiro, estase. A maioria dos espécimes não exibe mudança direcional durante seu período de vida na Terra. Eles aparecem nos fósseis de maneira muito semelhante à época na qual desaparecem. A mudança morfológica é normalmente limitada e sem direção clara. E 2, aparecimento repentino. Em qualquer área, uma espécie não aparece gradualmente mediante a constante transformação de seus ancestrais. Ela aparece de uma vez e plenamente formada. Palavra de Stephen Jay Gould, o maior paleontólogo do século XX. Ele está dizendo aqui que ele não encontra essas pequenas variações até o surgimento de uma nova espécie. Não. Os seres vivos aparecem completos
desaparecem quando são extintos, outros aparecem, depois desaparecem. É isso que ele está dizendo. Mas tem uma segunda aqui, olha só. A extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como negócio secreto da paleontologia. As árvores genealógicas que adornam os nossos livros-texto têm dados somente nas extremidades e nódulos de seus galhos. O resto é inferência, por mais que razoável, não é a evidência dos fósseis. Eu não quero de nenhuma maneira impugnar a validade do gradualismo. Eu somente quero destacar que isso nunca foi visto nas rochas, onde estão os fósseis, né? Olha, eu não estou dizendo contra a evolução, assim, lenta, devagarzinho, gradual, não. Eu só estou dizendo que ela não é vista lá nas rochas. É isso que ele está dizendo. Está aqui a citação. Um trabalho muito interessante que levou 25 anos, desde 1988 até 2013, 25 anos, Dr. Richard Lansky, ele cultivou bactérias, um determinado tipo de bactérias. Ele cultivou, porque bactéria se reproduz muito rapidamente, de 20 em 20 minutos praticamente. Em 25 anos, ele cultivou 58 mil gerações de bactérias. Foram 25 anos, um custo de 4 milhões de dólares, 75 doutores, mestres, graduandos envolvidos nesses acompanhamentos, nesses relatórios, nesse trabalho enorme de fôlego, né? Qual o resultado no final de 25 anos? Gente, eu quero dizer para você logo o seguinte: 58 mil gerações, se você fizer a conta, se for tratar de ser humano, daria mais de 1 milhão de anos. O Homo sapiens está aí há 100 mil anos, segundo eles, 100, 200 mil anos. Então significa que em 1 milhão de anos da espécie humana, 58 mil gerações de bactéria é como se fossem 1 milhão de anos do ser humano. O que houve várias modificações no ser humano de acordo com a teoria da evolução. Portanto, esperamos encontrar grandes modificações nesse trabalho. No final de 25 anos de cultivo de bactérias, o que encontramos no final? Bactérias. Com modificações? Várias mutações. Porque quando você coloca sob pressão determinado organismo, ele vai tentar se adaptar à nova realidade. A vida procura caminhos. Mas não saiu nenhum mosquito dali, nenhuma pulga, nenhum besouro, nada. Só a mesma bactéria, com mutações. Portanto, eu quero dizer para você o seguinte: veja só, contemple essas imagens. Deus fez os animais no quinto dia, animais que povoavam os ares, que voavam, animais que povoavam a terra, parte dos animais que povoavam a terra, e animais que povoavam as águas. Aqui estão alguns répteis, temos aqui a arara, temos aqui a baleia. Gênesis 1, 20 e 23 diz: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Deus fez tipos básicos com a capacidade de produzirem especiação, e várias outras espécies, subespécies foram saindo de determinadas espécies. Nada de ancestralidade comum. Isso não existe. Nunca existiu. Comente aí o que você pensa, né? Conversa aí, né? Faça pergunta, dá um clique, dá um like, inscreva-se no canal, né? E compartilhe esse vídeo. Olha, próximo vídeo vamos para o 6º dia da criação, que é onde acontece a origem do homem. Vamos ver tudo o que aconteceu aí dentro do 6º dia. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.